Abençoados com todas as sortes de bênçãos, melhor noite, bem-vindos sejam todos a mais uma live do canal Igreja em Espírito e em Verdade. Ele disse à mulher samaritana: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Bem-vindos sejam todos. Bem-vindos aos novos inscritos. Tivemos hoje mais uma ótima quantidade de pessoas inscritas no nosso canal. Sejam todos bem-vindos. Já colocamos aí o nosso vídeo compromisso, né? As pessoas vêm nos pedindo durante um ano para nós fazer pequenos vídeos dos pontos turísticos do Rio de Janeiro e nós estamos assim honrando o nosso compromisso, levando até você de outros estados, até mesmo aqui do Rio de Janeiro, um breve momento dos pontos turísticos do Rio de Janeiro. Semana que vem nós vamos estar no Bioparque, um local totalmente maravilhoso, e sábado nós vamos apresentar a vocês. Bom, antes de entrarmos no nosso estudo de hoje, deixe-me dizer, amanhã, a partir presencialmente, a partir de 8h30, eu e minha esposa, junto com os irmãos, estamos naquela confraternização do café da manhã, né? Domingo que vem, deixe-me dizer você, domingo que vem, nós vamos fazer um café da manhã com frutas variadas. Um café da manhã mais saudável. Eu e alguns irmãos vamos levar um liquidificador. Então, um leva o leite, outro leva banana, outro leva maçã, outro leva tangerina, laranja, leva também pão. E vamos fazer um café da manhã com muitos sucos, com frutas, melancia, melão, aquilo que for mais em conta para você que vem presencialmente, tá? Nada de muito gasto, nada de muito exagero, não é para trazer uma melancia inteira, tá bom? Você aí, de acordo com a sua condição, você traga um pedaço de melancia. Se não tem condições de trazer, não tem problema nenhum, tem sempre o irmão que traz a mais. A nossa desejo é que você participe. Portanto, amanhã, dia 11, então no próximo domingo, eu acredito que seja dia 18, é isso? Dia 18, nosso café da manhã, nós vamos dar um tempo com esse negócio de muito bolo, pastel, bananada, que suco. Nós vamos tomar um café da manhã saudável. Vamos trazer um pãozinho para aquelas pessoas que não conseguem ficar sem um pãozinho. Vamos fazer o café, que eu também gosto de um cafezinho, mas vamos ter sucos, vamos ter vitaminas e vamos ter frutas já de manhã cedo num café saudável. Domingo que vem, não é amanhã. Se trouxer fruta amanhã, eu vou comer. É domingo que vem, daqui a 7 dias, tá bom? Então amanhã, a partir de 8h30, eu e minha esposa, com os demais irmãos, já vamos estar ali para tomar o nosso café habitual, tal. E às 9 horas, a transmissão do louvor ao vivo no canal Graça Sem Retoque. Temos também um canal do nosso irmão Márcio Pedro, Tu És Templo de Deus, onde ele também coloca o louvor e alguns momentos do nosso café, da nossa comunhão. É muito legal o canal do irmão, apresenta aqueles momentos ímpares da nossa reunião, tá bom? E a partir de 10h20, meu amado, eu tenho uma palavra da parte do Pai, já ardeu no meu coração e vou apresentá-la amanhã a você. Se você pode estar conosco de forma presencial, então 8h30 já estamos no local, 8h30, 9 tomando café, 9 horas o fruto dos nossos lábios que confessa o seu nome, 10h20 nós temos a transmissão direto para você aqui no YouTube, tá bom? Meu muito obrigado. Não esqueça de tocar o sininho. E não espere as recomendações do YouTube. A plataforma anda ajustando já há 3 meses que algumas notificações não chegam, mas você não confia. 10h20, pode demorar 5 minutos para mais ou para menos. 10h20 nós estamos ao vivo, uma palavra que faz arder
do seu coração. Aí já não é mais aquilo que nós apresentamos durante a semana, nem 5h20. Aí já é o pregador, a palavra que encoraja, a palavra que faz arder no nosso coração. Bom, o tema da nossa mensagem é esse aí, ó. O anticristo no terceiro templo. Eu vou repetir. O anticristo no terceiro templo. O sistema teológico doutrinal delira e a cada ano que passa se perde nas suas especulações. Vive dizendo que Jesus vai voltar. Mas você vê. Estão aí, veio a pandemia, era Jesus, gafanhoto era Jesus, a lua no eclipse era Jesus. Nunca foi, nunca será. Jesus não vai voltar. A vinda de Jesus de Nazaré era para julgar Israel e se deu em 70 na queda do templo. Eu desafio qualquer um teólogo a me convencer que Jesus está voltando. Isso já vem anunciando. Havia um profeta aqui chamado Gentileza, que dizia, escrevia aqui gentileza, gera gentileza, e que Jesus vai voltar. Mas isso é uma história sem fim, é o breve que se tornou século. Então, o sistema religioso, ele diz o seguinte: a figueira vai florescer, Israel se tornou uma nação em 1948, 70 anos após, nós vamos entrar na grande tribulação, 3 anos e 6 meses, depois Jesus vem e pererei, parará e pererei e parará. Bom, Israel se tornou uma nação pela ONU, não por Deus. O Israel de Deus é um povo só em nível espiritual, assim como Jerusalém é celestial. Então, diante de Deus, a Israel feita pela ONU não faz parte do seu povo espiritual. O povo espiritual foi constituído de Israel, que ele removeu a transgressão da lei, e dos gentios que se aproximaram com efeito bilateral. Ambos se tornaram, então, o Israel de Deus, Israel espiritual. Não tem nada a ver com esse Israel aí colocado pela ONU. Tem nada a ver. Então, ainda que tivesse a ver, de 1948 passaram-se 70 anos, 2018. Nós estamos em 2021, significa que em maio de 2021, ou abril, como eles gostam de chamar o ano de Nissan, era para entrar a grande tribulação. E então aconteceu o arrebatamento. E cadê? Nada, não vai acontecer nada. Não vai acontecer. Nós vamos passar de 2021, aí já vai fazer 71 anos, vamos chegar 2022, 2023, vamos chegar 2030, 2040. Esse programa está sendo gravado. E os teólogos a cada vez vai ficar dizendo é amanhã, é depois e não vai vir, porque Jesus não vai voltar coisa nenhuma. Isto foi uma conversa para boi dormir, que virou uma verdade, a igreja aceitou, porque os seus papas da igreja viu que isso prendia as pessoas dentro do alçapão e está um bando de ignorantes esperando Jesus voltar a vir nas nuvens. E nada acontece. Então, como eles a cada ano precisam arrumar um argumento, é porque é o gafanhoto, é porque quando vê florescer, é porque a guerra, é porque o chip. Você sabe que um aloprado, eu gosto de usar essa palavra, aloprado. Você sabe que um aloprado me disse? Falou, Geraldo, você precisa aprender o que é linguagem de figura. O chip não é um chip que vai entrar na pele. É algo que vai estar na mão do brasileiro. Sabe o que é, Geraldo? É o Pix. Eu disse, o Pix, ele é. É só você ler de trás para frente. Chip com X. Claro que chip é CHIP.
mas na linguagem metafórica dele, era um chip que já está na mão de todo mundo. Ô aloprado, isso é a modernidade, alopradão. O dinheiro, a cédula vai parar de circular, os bancos vão fechar, só vai ter os caixas eletrônicos, faz parte da tecnologia e do avanço. Alopradão, você precisa se enquadrar na realidade que nós estamos vivendo. O futuro já começou, alopradão. Então, como eles precisam especular sempre alguma coisa, então vivem agora não, já há algum tempo, dizendo que vai se criar um terceiro templo lá em Jerusalém, pura especulação de homens, porque o Israel que existe aí não tem nada a ver com a Israel de Deus, é criação da ONU. Então diz que vai se criar um terceiro templo, por quê? Para que a famigerada teologia futurista entre em acordo para dizer que para Jesus voltar, o anticristo tem que entrar no templo. Então, veja a desonestidade teológica. Como eles não entendem a passagem de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, que eu vou ler com você, eles dizem que para esta passagem se cumprir, tem que se criar um terceiro templo para que o anticristo, segundo eles, descrito nesta passagem, entre. Então, olha, segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, já lemos isto centenas e centenas de vezes, vamos ler mais uma vez. Irmãos a quem Paulo se refere aqui, eram os irmãos lá na Tessalônica, do ano 51 a 53, quando foi escritas estas duas epístolas. Paulo, quando está escrevendo isso, sequer saberia que existiria um palacete lá no Parque Lage, onde eu filmei hoje. Paulo não está profetizando para 20 séculos depois da escrita. Paulo tem em mente os acontecimentos daquela época, ano 51. Paulo está usando pena e tinta, não uma caneta Bic. Paulo não está sob luz de LED, Paulo está sob lamparina, escrevendo aos seus ouvintes na Tessalônica. A ambiência não tinha nada a ver com coronavírus, não tinha nada a ver com auxílio emergencial, não tinha nada a ver com aumento de gasolina. Paulo não tinha essas coisas em mente. O que Paulo tinha em mente era a apostasia que viria, que estava por vir, a perseguição implacável do Império Romano, e Paulo tinha a plena convicção, por sua comunhão com as coisas espirituais, o que ele escreve aos irmãos, por conta do burburinho que se ouvia naqueles dias, de que o Filho do Homem viria naquela geração. Então, a inquietação naqueles dias é que aquela geração, dali a poucos anos, 20 anos, iria, o aion, o fim dos séculos, iria acontecer. E o que estava acontecendo naqueles dias era uma inquietação acerca daquele movimento. O Filho do Homem havia dito em Mateus 24, versículo 34, que não passaria daquela geração. E os tessalonicenses, assim como Paulo, estavam vivendo naquela geração e isto estava criando uma inquietação. Paulo pega pena e tinta e escreve o que vou ler a seguir. Irmãos, lá em Tessalônica, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, então, Paulo e os irmãos, a nossa não é minha e sua. Você vê a desonestidade das pessoas que pregam esta palavra aqui, jogando ela sempre para o futuro. Veja, no ano 100 leram isto, no ano 200 leram isso, no ano 1000, no ano 1500, quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, no ano 1800, no ano 2000, no ano 2021, e isto nunca tem uma conclusão. Por quê? Porque não respeitam a colocação verbal
e nem estão colocando a escrita dentro do seu contexto local. Então, Paulo diz: e a nossa reunião com ele, nós vos exortamos. Então, Paulo e os irmãos que viviam debaixo daquela atmosfera estavam exortando aos Tessalonicenses, no versículo de número 2, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer dizer que havia uma inquietação, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós. Então, segura um pouco. Então, havia alguma epístola, havia algum espírito, alguma inquietação, algum burburinho, dizendo que a vinda, o dia do Senhor, a ira, o juízo, a parousia, já tinha chegado. Por que algumas pessoas apressadamente estavam dizendo que o dia do Senhor havia chegado no ano 51? Eles estavam vendo a perseguição implacável, a crueldade do Império Romano. Disse Paulo no versículo de número 3, ninguém de nenhum modo vos engane. Ninguém deveria enganar os Tessalonicenses. Essa epístola não tem nada a ver comigo, esse argumento aqui. Isso é um argumento que tem remetente e que tem destinatário. Isto não está aqui solto, como se Paulo escrevesse isso hoje. Paulo está escrevendo isso a Tessalonicenses. O texto lá no início diz Epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Os Tessalonicenses estão vivos para poder responder isso hoje? Não. Na sua época estavam? Sim. E eles receberam. Agora, isso não foi direcionado aos Gálatas. Esta inquietação não havia em Colosso. Esta inquietação não havia em Corinto. Esta era a inquietação em Tessalônica. E Paulo está encorajando, admoestando, dizendo: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto, a vinda do Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. A apostasia se deu a meados de 66. Ali estava a apostasia acontecendo. Então, a apostasia era naqueles dias e não hoje. O que nós vemos hoje, além de se apostatar da fé, é a religião assumindo o controle descontrolado daquilo que eles dizem ser evangelho, mas na verdade é uma feitiçaria. O que se vive fora da verdadeira mensagem da graça de Deus, do qual eu não sou o dono, o que se vive fora da mensagem do Evangelho, e em especial da escatologia consumada, é uma feitiçaria governada pelos seus feiticeiros, porque é carne. Falar em língua é carne. Batizar nas águas é carne. Disciplina é carne. Então, o que é que se vive fora do ensino constante, puro, cristalino do Evangelho? Uma feitiçaria. A feitiçaria é uma obra da carne. E ele diz, porque isto, a vinda, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Agora segura isso aqui. Então o sistema religioso pega esta passagem e diz que este aqui é o anticristo. Mas ali não diz anticristo. Ali diz o homem da iniquidade. Ali diz o filho da perdição. Tem uma vírgula ali. Olha o que Paulo disse que o homem da iniquidade, o filho da perdição faria. Então, ele seria reconhecido entre os tessalonicenses, porque se não fosse para aqueles dias, que necessidade Paulo teria em demonstrar o que este homem faria? Vamos ler, versículo de número 4. O qual se opõe, não vai se opor, a palavra ali está no presente, diz o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Depois ele diz, a ponto
de assentar-se no santuário de Deus. Segura. Ora, que santuário que o homem da perdição vai entrar hoje se o santuário caiu em 70? Ora, no momento dessa escrita aqui, o santuário de Deus, e que Paulo se refere aqui, não era o santuário lá em Jerusalém? Ora, se aquele santuário caiu, como este homem da iniquidade vai entrar nele? Se agora o templo, a morada de Deus, somos nós definitivamente. Quando Paulo diz, vocês são santuários de Deus, Paulo estava explicando isso aos coríntios, que viviam em adoração ao templo de Ártemis. Os coríntios não viviam em adoração, ou algumas pessoas da Grécia, não viviam em adoração dentro do templo em Jerusalém. É por isso que Paulo, quando chega a Atenas, diz, Deus não habita em templo feito por mão de homens, porque eles viviam dentro de um paganismo. Então Paulo disse a ele, vocês são templos do Espírito Santo. Mas alguns judeus convertidos, e assim como Paulo, eles tinham como referência naqueles dias o templo em Jerusalém como o santuário de Deus. Embora muitos judeus convertidos tinham agora, pela informação do Evangelho da Graça de Deus, que o templo e a morada do Espírito eram eles. Então, para que eles sustentem as suas teses e usam uma especulação desonesta, para sustentar que Jesus vai vir, é primeiro então eles criaram um terceiro templo para que um pseudo anticristo entre dentro dele, porque eles usam esta passagem de Paulo dizendo, olha, espera aí, se o homem da iniquidade vai entrar dentro de um templo e o templo lá em Jerusalém caiu, então significa que tem que haver um terceiro templo. Mas isto é uma desonestidade teológica, porque se houver um terceiro templo, vai ter que haver uma terceira vinda. Por quê? Porque o juízo para aqueles dias começaria aonde? No templo. Olha lá, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Qual era a casa de Deus que Pedro está se referindo aqui? Não era o templo lá em Jerusalém? Não era assim que os judeus chamavam? Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Jesus de Nazaré disse, a minha casa será chamada, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração e vocês a transformarem em um covil de ladrões e salteadores. Jesus não se referia ao templo lá em Jerusalém, em que os cambistas estavam à porta? Não era assim que os judeus se referiam ao templo lá em Jerusalém? Então Pedro está dizendo, a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Então o juízo, a vinda, a parousia, iria começar aonde? Pelo templo lá em Jerusalém. E o que é que os especuladores falam? Então vai ter que haver um terceiro templo. Por quê? Porque Paulo disse que o filho da iniquidade ia entrar dentro do templo, só que eles ignoram a história. E a história está aí, contada por Flávio Josefo e vários outros historiadores, que Deus usou e Deus usava isto, a espada de uma nação para ir contra aquela nação, isto era o critério de Deus. Então Deus usou a espada de General Tito, Jerusalém foi sitiada, como está escrito em Lucas capítulo 21, e então o filho da perdição, o homem da iniquidade, então cumpriu-se aquilo que Paulo disse entrando no templo lá em Jerusalém. Eles ignorando esta história, este fato histórico registrado na história, ignorando isso, criaram então como especulação, porque não há nenhuma base bíblica, não há nenhuma profecia dizendo que vai haver um terceiro templo, embora as religiões estão aí construindo templo no Brás, templo lá no Acre, templo em Belém.
Embora isto aconteça, mas o templo, se referindo aqui, tinham que ter todos os elementos da lei. Porque o que caracteriza um templo religioso nos moldes judaicos é ele ter todos os elementos da lei, com o sacerdote, sumo sacerdote, levita, a arca e todas essas coisas. Então, alinhar um terceiro templo a uma perspectiva desonesta, a uma especulação teológica, é, no mínimo, ser mau caráter. Porque se houvesse um terceiro templo, teria que ter uma terceira vinda. E Paulo não falou de uma terceira vinda. Paulo falou da segunda vinda. Olha lá. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, olha lá, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez. Aí sim, ele aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam a salvação. Não diz que ele iria aparecer terceira vez. Ora, vamos juntar o quebra-cabeça. O filho da iniquidade entraria no templo. O templo deveria estar de pé. Pedro disse que o juízo começaria pelo templo. Uma vez que o juízo viesse pelo templo, o templo iria cair. O templo caído era a manifestação do juízo. Aliás, foi exatamente isso que Jesus disse no seu sermão profético. Mateus 24, versículo 1 e 2. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Versículo de número 2. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ora, o templo caiu ou não caiu em 70? Caiu. Com a queda do templo, deu-se o quê? 1 de Pedro 4,17. O juízo. E antes desse juízo acontecer, que era a manifestação da sua vinda, Paulo disse o quê? Ele não vem sem que antes o homem da iniquidade entre dentro do templo. Ora, se o templo caiu, como que o anticristo vai entrar dentro do templo se não há mais templo? Aí vem a especulação. Não, é que vai fazer o terceiro templo. Para fazer o terceiro templo, tem que haver terceira vinda. Paulo disse que a vinda era a segunda e se deu na sua manifestação no juízo contra o templo. Não há mais templo de Deus a ser erguido como templo físico. Não existe isso. Isto é uma especulação desonesta. Jerusalém deixou de ser uma cidade permanente. A cidade que havia de vir, o que estava para ser construído, consolidado, era espiritual. Paulo disse isso em Hebreus capítulo 13, um versículo muito interessante para o estudo da escatologia. Paulo diz assim, ó, na verdade, falando com os hebreus que veneravam o templo, que ainda iam oferecer sacrifício, que respeitavam a figura do sacerdote, que ainda iam reverenciar o sacerdócio levítico, Paulo disse, na verdade, não temos aqui cidade permanente. Paulo está apontando para Jerusalém, mas buscamos a que há de vir. Qual era a cidade que havia de vir? Aquela que ele disse, a nossa mãe, a Jerusalém lá do alto, é livre. Aquela que João, em Apocalipse, viu no capítulo 21, eu vi a cidade santa adornada, a nova Jerusalém. Era a nova aliança sendo estabelecida. Paulo disse que a Jerusalém atual, aos Gálatas nos seus dias, estava gerando para a escravidão. Isto era a lei, isto era Agar. Mas a graça de Deus é a Jerusalém lá de cima, é a mãe de todos, é livre. Então, Paulo estava dizendo aos hebreus, nós não temos aqui cidade permanente. Segura para o entendimento da escatologia. Por que a cidade não seria permanente? Porque aquela cidade, Jerusalém, o epicentro do juízo, da ira, seria devastada. Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Ele disse em Lucas capítulo 21, quando veres Jerusalém sendo sitiada, está próximo a sua devastação. Não foi isso que ele disse? Vamos ver aqui se é isso mesmo.
Lucas, capítulo 21. Então, Lucas 21, 21. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade de Jerusalém, retirem-se. E os que estiverem no campo, não entrem nela. 22. Porque esses dias são dias de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão um fio de espada, serão levados cativos para todas as nações, e até o tempo dos gentios se completarem, Jerusalém será pisado por eles. Então você vê como é claro o que está escrito. Depois ele diz anteriormente em Lucas 21, 20: quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próxima a sua devastação. Não iria ficar nada. E é por isso que o que está aí é produto produto da ONU. É por isso que Paulo estava dizendo aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 14, na verdade, disse Paulo aos Hebreus, na cidade cerca de Jerusalém, na verdade, não temos aqui cidade permanente, ela seria devastada, mas buscamos a que havia de vir. Em 70, em Apocalipse, capítulo 21, Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, olha o que disse João: vi novo céu e a nova terra, que dizia respeito ao novo governo, dizia respeito à nova aliança, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, olha Paulo dizendo, buscamos a que há de vir. A cidade que havia de vir já veio em 70. João disse, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, quem é esta cidade santa? São uma igreja de Cristo, qual ele é o esposo, o cabeça dela, e nós o seu corpo. Veja, não é o povo que iria para a cidade santa, é a cidade santa que viria como esta nova ordem. Essas coisas velhas passaram, tudo se fez novo. João viu a cidade santa para o povo, para o noivo sendo preparada? Não. A cidade santa desceu em nível espiritual, somos nós. Ele é o cabeça. Se ele é o cabeça, nós somos o seu corpo, significa que a cidade santa, a nova Jerusalém, assim como agrupava aquele mundo Aion, como agrupava a lei, os sacerdócios, os sacrifícios, assim essa nova Jerusalém somos nós, o corpo de Cristo, e ele, o esposo, o cabeça. Mas a especulação teológica diz que vai vir um terceiro tempo, porque tem que se cumprir o que Paulo falou. Mas Paulo estava apontando exatamente para aquilo que iria se suceder, a devastação de Jerusalém, completando o que Jesus disse, não ficaria pedra sobre pedra. Os homens podem fazer o templo que quiserem. A especulação pode ter forma e ganhar vida. Mas a verdade é que com o pacto estabelecido, a morada de Deus não é mais no templo em Jerusalém, a morada de Deus não é lá no Braz, a morada de Deus não é no monte, a morada de Deus não é em nenhuma igreja física, a morada de Deus é no Espírito dos eleitos. Eu termino com Efésios, capítulo 2, versículo 22, um clássico entre nós, olha aí, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Deus habita no teu espírito. Deus não habita em templo. O homem pode fazer o templo que quiser. Primeiro que não existe anticristo. A passagem se refere a Tito, ao general Tito, que causou a devastação em Jerusalém. Eu faço um desafio a qualquer um deles aí, que para mim são estudiosos apenas para encher linguiça. Os seus estudos diante da graça de Deus são nulos. Tanto é que eles não mostram nenhuma evidência da vinda de Cristo.
e vão enrolando, enrolando, enrolando. Hoje é 10 de julho de 2021. Daqui a 30 anos este vídeo vai circular e eu vou provar que todas as especulações de que 10 anos, 3 anos, vem o ano que vem, passou 70 anos e já passou a grande tribulação, nada disso vai acontecer. E nesse período, daqui até o próximo 30 anos, hoje é 10/7, então, portanto, 10/7 de 2051. Sabe o que vai acontecer? Eles vão se enriquecer cada vez mais, deixando os filhos e essas empresas para colocar medo, pavor, gerando uma falsa esperança em quem não tem olhos iluminados para entender as grandezas desse entendimento. Amém? Vou ficando por aqui. Eu aguardo vocês amanhã, 9 horas, no canal Graça Sem Retoque. Vamos estar oferecendo o fruto dos nossos lábios que confessam esta gratidão maravilhosa desta obra das nossas vidas. E às 10h20, você se prepara, porque nós temos uma palavra muito especial para nossas vidas. Um grande e caloroso abraço. Beijo do teu irmão em Cristo. Graça e paz.